dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra essa. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na programação da BMC News, 10 horas e 42 minutos. Vamos seguindo aqui a nossa programação. Chegou a hora da gente receber James Gulbranson, CEO da Nextcap, chegando na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, James. Boa semana para você. Boa semana para você. Muito obrigado mais uma vez, Paula. É um grande prazer estar com vocês. Obrigada, James. Prazer é sempre nosso. James, esta semana, falei que o tema, né, aqui na abertura do nosso news, falei que o tema desta semana acho que é inflação, né? Não poderia ser diferente. A gente tem aqui expectativa para o nosso IPCA, mas também nos Estados Unidos temos CPI, temos PPI também nesta semana. Dados que são importantes aí para justamente, né, trazer a leitura aí para o mercado sobre os passos das políticas monetárias. Queria entender suas expectativas também sobre estes dados desta semana. Bom, assim, nós acreditamos que assim, CPI, PPI vai continuar com uma pressão, assim, o grande fato é que a economia dos Estados Unidos continua sendo, sim, eu sei que PMIs têm chegado um pouquinho mais fraco, etc., mas a economia continua muito forte. Criando essa pressão em cima dos CPI e PPI, que, assim, como você mencionou, Paula, tem governadores do Fed que estão falando que, poxa, não podemos tirar nosso foco sobre a inflação e então acho que a gente vai continuar recebendo essas mensagens que inflação nos Estados Unidos vai continuar, assim, a segunda derivada mudou totalmente, assim, o mesmo ritmo de alta em inflação não vai ter, mas os níveis absolutos continuam mais elevados do que o Fed deseja. Eu quero trazer para a nossa conversa, viu, James, o Vandique Silveira, que está chegando aqui na nossa programação também, todas as segundas com a gente. Vandique, bem-vindo, boa semana. Bom dia, Paula, bom dia, James, bom dia, Felipe, um prazer estar aqui com todos vocês mais uma segunda-feira. Obrigada, prazer é sempre nosso. Vandique, queria trazer até, entender um pouco da sua opinião, agora há pouco, né, antes de entrarmos aqui na conversa, até trouxe duas visões diferentes, Larry Summers, né, trazendo ali o ex-secretário do Tesouro, um alerta justamente sobre os últimos dados da sexta do payroll, e depois, né, a gente viu ali alguns dirigentes do Fed, né, o dirigente específico ali de Chicago, falando que, na verdade, os dados ali de salários, de payroll, ele é mais retrovisor. Queria entender um pouco da sua leitura, payroll, ele é consequência e não causa? Certamente. O payroll é um lagging indicator, quer dizer, ele vem depois dos efeitos econômicos. Obviamente, ele vai causar o que vai acontecer daqui para frente, mas ele revela o passado. O que a gente pode deduzir sobre os dados da semana passada? Tem menos postos de emprego sendo criados, no entanto, os empregos que foram gerados, eles comandam preços, né, salários maiores. Isso acontece porque nós estamos falando de uma economia que é focada em high skill workers, né? Nós estamos falando de uma economia de trabalho com pessoas que são de alto nível. E são esses empregos que estão comandando preços maiores em termos de salário. Só que se a gente olhar os dados principais que o Fed segue dia a dia, que deixa o Fed antenado, nós estamos falando dos dados de consumo individual, né? Private consumption. E não mostra que houve um aumento exorbitante nisso. Aliás, existe até uma leve queda em private consumption. Portanto, nós não temos
o mesmo nível de pressão inflacionária que tínhamos ano passado. Obviamente, a gente ainda não saiu da floresta. Os Estados Unidos ainda continuam sob pressão, os serviços estão bastante pressionados e é aí onde o Fed tem muita atenção. Portanto, taxa de juros dos Estados Unidos vai permanecer alta por um bom tempo, como mesmo disse o presidente do Fed, Williams, e nós estamos na expectativa dessa manutenção de taxa de juros e deixar que a política monetária faça seu efeito. Normalmente, política monetária demora até 18 meses para ter o efeito total que ela causa na economia. A gente está num ponto de inflexão, observando a inflação entrando de maneira rápida, né, em direção de convergência com a meta de 2%, mas 3,1% ainda é bastante elevada. Como o James mesmo apontou, o grande problema hoje não é somente o crescimento da inflação, a mudança de preço, mas o nível dos preços está muito alto nos Estados Unidos. Nível de preço e inflação são duas coisas distintas, mas elas estão relacionadas. Portanto, muita atenção hoje com o nível de preço, porque isso coloca famílias de baixa renda sob elevada pressão para sobreviver. A gente vai seguir aqui, né, trazendo sempre visões importantes. Quero voltar. Ô, James, inclusive, você quer complementar antes da gente mudar aqui o ponto? Olha, eu acho que, sim, 3,1% assim, para o brasileiro parece um sonho, mas lá nos Estados Unidos 3,1% de inflação é bem alta. Mas, assim, eu tenho mencionado isso bastante recentemente e volto a comentar mais uma vez sobre a importância da mudança total no fluxo de caixa de empresas americanas depois da implementação da reforma tributária nos Estados Unidos, em que a taxa corporativa de tributação caiu de 34% para 21% e tem depreciação acelerada também. Então, quer dizer que muitas das empresas americanas estão desfrutando de um fluxo de caixa sensacional, e aí por isso que a gente, e por outros motivos, mas a gente sabe que tem uma correlação entre emprego e tributação. E então a situação de emprego, que é, no final das contas, um dos fatores mais correlacionados com a inflação, continua muito forte e deveria continuar muito forte. Então, em um certo momento, eu acredito, porque os resultados do segundo TRI de 2023 estão chegando acima das expectativas, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos em geral. Então, acredito que o mercado vai começar, sim, já passamos por um rally bom lá, um rally razoável aqui, tomou soneca recentemente, nas últimas semanas, que é normal, mas eu acho que cada vez mais os mercados vão reconhecer que, poxa, estamos talvez chegando num ambiente de Goldilocks, em que o ritmo de alta de juros já mudou, mesmo com a alta mais recente, o ritmo mudou totalmente, o ritmo de inflação mudou, a economia continua forte, resultados estão chegando acima das expectativas, é Goldilocks quase. Então eu acho que no final do segundo semestre, quarto tri, a gente vai chegar nesse ponto, e aí teremos uns mercados mais tranquilos. Sempre tem preocupações, é aquela famosa wall of worry, mas acredito que o ambiente vai melhorar bastante. James, muito bom dia para você. Queria continuar nos Estados Unidos, né? Porque a gente viu na semana passada aquele rebaixamento do rating pela agência Fitch e a questão fiscal acaba sendo bastante importante, causando ali uma certa cautela na agência de classificação de risco. E os Estados Unidos têm gasto aí cerca de 44% do PIB nesse pagamento aí dos juros, né, e das treasuries, e inclusive fazendo uma movimentação ali de elevação nesses títulos públicos americanos, coisa que a gente já vem vendo
há um bom tempo. Isso tem trazido um certo receio? Isso você acredita que pode ser um fator importante e determinante para uma reprecificação da economia americana? Isso é um fator sensível que gera atenção nos mercados? Ou os Estados Unidos vão conseguir, né, como sempre, dar seu jeito e continuar sendo essa economia forte, resiliente, pujante que sempre foi? Com certeza, a situação do balanço de dívida nos Estados Unidos assusta. E não é algo que é sustentável para o longo prazo. Tem aumentado bastante desde a crise financeira, mas chega a um certo momento em que vira realmente uma preocupação. Agora, a Fitch, não fiquei muito preocupado com a Fitch. A Fitch, apesar de ser uma rating agency importante, não tem aquele impacto que, por exemplo, se S&P ou Moody's fizessem ou fizessem os dois ou um deles fizesse um rebaixamento, aí teríamos o que aconteceu lá atrás em 2011. Quem viveu agosto de 2011, quando a nota AAA foi rebaixada, sabe o que é sofrer no mercado financeiro depois de um rebaixamento. O ETF e a EWZ naquele dia, se não me engano, chegou a cair uns 12%. Na segunda-feira, o S&P 500 caiu uns 5, 6, 7% naquele dia. Não teve circuit break, mas foi realmente um momento assustador. Fitch não tem aquele mesmo impacto, mas sim, não é sustentável. E o que mais me preocupa é um fator bem importante da demografia americana, que é, por exemplo, eu sou geração X, fiz 50 anos em junho. Meu pai é baby boomer, né? A geração dos meus pais, infelizmente, está chegando na idade em que estamos ouvindo sobre, membros da família da mesma geração falecendo, amigos dos nossos pais falecendo, e aí a maior geração em números está, infelizmente, passando. Isso e deixando a gente com um balanço de, uma conta de dívida surreal. O que mais me preocupa são os próximos 10 anos e 15 anos sem o apoio, entre aspas, econômico dessa geração enorme. James, você muito bem comentou, né, essa situação, e eu queria abranger um pouco, né, muitas discussões a respeito de commodities, principalmente nesses últimos dias, depois de sair resultado de Petrobras, sair resultado hoje de Saudi Aramco. Petróleo está muito no radar. Hoje também o minério de ferro entrou no radar por conta de uma reprecificação ali, né? O JP Morgan falando que a China pode cortar a produção de aço. Isso acabou mexendo com o minério em Singapura, mexendo com o minério na China também, embora tenha uma queda, depois voltou a subir um pouquinho, e existem grandes expectativas em relação a isso e, claro, também para as empresas aqui brasileiras. Essas movimentações, né, de petróleo, de minério de ferro, muito voláteis, né, muito dependentes de China e também de alguns outros países como a Arábia Saudita, a Rússia, na questão do petróleo, e isso pode trazer mais volatilidade para o mercado. Isso tende a ser um fator determinante para o desempenho das companhias, como a gente viu na situação envolvendo a própria Petrobras, a própria Saudi Aramco. Isso, olhando para frente, né, para os próximos trimestres, tende a trazer uma certa cautela aí para os investidores? Eu acho que tem uns fatores interessantes impactando os preços de commodities. Primeiramente, que em geral, como nós temos avisado bastante aqui com vocês e em nossos canais também, que para ter muito cuidado com minério de ferro, para ter muito cuidado com a Vale. Agora, a Vale, o resultado da Vale veio fraco,
papel está caindo 23%, porém, já no quarto TRI, nós enxergamos uma melhora. Então, nos próximos meses, eu ficaria de olho com a Vale. Já as siderúrgicas, nós acreditamos que os dados mostram, nós acreditamos em números aqui. Somos investidores quantitativos. Acreditamos nas nossas famílias, Deus e números. Mas opiniões não. Mas os números mostram que as siderúrgicas vão sim ter um ano sensacional em 2023. Mas falando sobre petróleo, continuo bastante cético com esse rally que houve recentemente. Sabemos que, assim, daqui a uns 5 meses, já entramos em 2024, 2023 está voando, já entramos em 2024, que é ano eleitoral presidencial nos Estados Unidos. E todo mundo que me conhece sabe que não guardo minhas palavras contra o Biden, eu sou republicano raiz. Os democratas não têm possibilidade com o Biden, eles não têm candidato forte, Pete Buttigieg, assim, esquece, Kamala Harris esquece, Bernie Sanders e Biden esquece. Então, os republicanos têm uma vantagem que deveria assustar, assim, o Vladimir Putin, porque ele teve como fazer o que queria com o Biden, né? com o secretário de Estado mais fraco da história dos Estados Unidos, o Tony Blinken. E agora esse regime deveria mudar. Então, quer dizer que, infelizmente, o Putin provavelmente está sentindo pressão, por isso que ele atacou silos, infraestrutura de grãos lá na Ucrânia mais recente. Acredito que ele vai aumentar a temperatura dessa guerra antes que entramos em plena campanha presidencial, porque ele tem pouco tempo antes que realmente uma liderança mais forte, antes que o discurso anti-Rússia começa. Porque se eu fosse um assessor, eu sou de uma família política republicana. Se eu fosse um assessor por dentro de uma das campanhas presidenciais, poxa, eu bateria todos os dias no Biden, na sua incapacidade de lidar com essa guerra, de que ele deixou a Rússia atacar, que ele não puniu como deveria ter feito, que ele assim, mostrou que os Estados Unidos agora não é mais respeitado, não mais lidera por causa do Biden. Então, eu acredito que esse discurso vai começar a ganhar muita força nos próximos meses e o Putin sabe disso. Então, isso vai ter um impacto, sim, no preço de petróleo, porém, os fundamentos continuam ruins. A Petrobras, cuidado, Petrobras teve um resultado bem fraco, não foi muito abaixo das expectativas, mas estão falando sobre um papel que já subiu 50% no ano. Não, assim, por mim, eu acho que eu gostaria de apostar na Mega Sena mais que comprar Petrobras nesse momento. E eu não aposto, por acaso. Maravilha. Eu quero saber a opinião do Vandick Silveira também sobre essa situação, sobre essas movimentações, Vandick. Cenário de commodity, né? Principalmente as mais negociadas, as mais importantes, a que tem mais peso, né? Como minério e petróleo, segue um pouco conturbado aí, seguindo a linha de raciocínio do próprio James? Bom, Felipe, certamente nós temos uma questão muito importante, né? Se a gente separar em baldes distintos, nós temos a questão do arrefecimento da economia global. A China andando de lado, Europa andando de lado, provavelmente o continente europeu, principalmente a zona do euro, deve entrar em recessão, a maioria dos países, a Alemanha mostra isso de maneira contundente, a França continua indo razoavelmente bem, mas o resto das economias elas não conseguem empurrar a Europa para frente e depende prioritariamente da Alemanha, que está em situação muito ruim, especialmente pela sua incapacidade de exportar, que é um país que é baseado, a economia é baseada em exportação de produtos
industriais terminados de alta tecnologia. Quer dizer, valor agregado caindo, né? A Alemanha numa situação complicada. Então, se a gente olhar aqui China e Europa, né, os dois maiores mercados, se a gente pensar em exportação e consumo de bens, etc., andando de lado, os Estados Unidos está indo muito bem, hoje o mundo depende da demanda americana. Os Estados Unidos não é suficiente para empurrar a demanda global sozinho, então nós temos esse peso do cenário econômico. No outro balde que eu falei para vocês, nós temos um cenário geopolítico tenso. A Rússia aumentando o nível da quentura, né, aumentando o nível de ataques, utilizando mísseis hipersônicos, utilizando também ataques em silos de grãos, que complica ainda mais o valor dessa commodity no mundo. Isso acaba criando um problema de expectativas muito ruins com relação à distribuição de grãos e principalmente o trigo, que é a base de alimentação de grande parte do mundo. Então isso aumenta um pouco de pressão, só que na média o que está acontecendo é que com o arrefecimento e com a guerra a gente tem uma demanda menor por produtos agriculturáveis, né? Nós estamos falando dos grãos e de petróleo. Com isso a perspectiva, eu sigo na mesma toada do James, que vamos olhar com uma demanda muito, muito parada, expectativa negativa com relação à maior demanda de petróleo. O rally recente pode ter sido um ponto fora da curva, como muita gente já apontou aqui, e faz parte da minha análise também. Então eu vejo esses dois baldes distintos que a gente tem que analisar, tanto geopoliticamente falando como economicamente falando. Economicamente falando, obviamente, aponta para baixo. Geopoliticamente, com relação a petróleo, a gente tem essa menor exportação e a ausência da Rússia no mercado, mas a demanda cai ao mesmo tempo, então é menos problemática. Minha preocupação com commodities apenas tem a ver com trigo, em função de 40% do mercado ser dominado por Rússia e Ucrânia, mas o resto, o mundo está se arrefecendo num processo econômico, demanda deve cair, preço segue. O que é bom para a inflação global, ajuda também a que o Fed pare de aumentar a taxa de juros. Maravilha, Van Dijk. Voltando lá com o James. James, você comentou, né, Vale, Petrobras. Eu queria que você desse uma olhada a partir, né, à luz dos resultados que já saíram, né, como que está essa movimentação no Eniquant, principalmente de Petrobras, depois de Vale, porque tem muito comentário, né, a respeito do resultado da companhia. Você mesmo falou, depois de subir tanto, melhor tentar apostar na Mega Sena do que na ação da companhia propriamente dita. Mas enfim, como é que está essa movimentação? Como é que o Eniquant projeta, né, o fluxo da Vale? Vai para retração, vai continuar em recuperação? Enfim, como que vê esse movimento da Petrobras, por gentileza? Tá certo. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês dentro do Profit. E por acaso eu vou viajar para Porto Alegre mais tarde hoje para participar no lançamento do Ultra Day, no lançamento do Profit Ultra com nossos queridos amigos da Analógica. Mas dentro, então, temos aqui na sua tela a visualização do ciclo fundamentalista da Petrobras durante os últimos, vou cortar aqui, durante os últimos 2 anos. A gente vê que no final de 2020 o ciclo melhorou, 2021 foi sensacional para a empresa, e sim, teve bateu, não que necessariamente os fundamentos pioraram, mas a expansão contínua de margem, de fluxo de caixa, de retorno sobre balanço, etc., basicamente ficou estável, então que a gente chama de retração. Alertamos que não necessariamente é um sinal de venda, não. O que é um sinal de venda, começa a preocupar, eu digo, é o que está acontecendo agora. Como nós falamos aqui, como alertamos os nossos assinantes, os nossos clientes, etc., o segundo TRI
de 2023 era para ser um TRI menos favorável para a empresa. E aí a trajetória fundamentalista piorou bastante no segundo TRI, por isso que o papel caiu uns 3, 4% nos últimos, assim, na última semana. Ok, a projeção é que vai ficar em trajetória, vai cada vez mais em trajetória para desaceleração. Eu, pessoalmente, acredito que assim, os números, por mais que assim, quando chegarmos mais perto do resultado do terceiro TRI, que realmente a trajetória vai ser por aqui, ou seja, que já vai começar a mostrar alguns pontos bem fracos em termos especialmente de retorno sobre capital investido e margens. O que sabemos que está acontecendo nesse momento na Petrobras é que tem um desconto enorme entre os preços de combustíveis Henry Hub, ou seja, os preços globais, em comparação com os preços de combustíveis cobrados aqui no Brasil, porque o governo do Lula está subsidiando, sim, o consumo de gasolina e diesel hoje em dia, que prejudica, sim, a área de downstream da Petrobras. Cada empresa de petróleo tem, mas o que a gente chama de empresa integrada, tal como a Petrobras, tem lá do upstream, que são os poços, exploração de petróleo, e aí tem o midstream, que é transporte de gás e petróleo, e o downstream, que é o sistema de refino e marketing, os postos. E aquela área mostrou margens super fracas por causa desses subsídios que estão piorando hoje em dia, ou seja, os subsídios estão aumentando, então piorando os fundamentos da empresa. Então, acredito que a Petrobras, assim, esse ganho de 46% no ano, dado a queda da semana passada, poxa, não acredito que seja realmente uma oportunidade interessante para quem investe ativamente em ações na Bolsa. Aproveitar que você está com o gráfico aberto aí, você pode dar uma olhada em BB Seguridade, que saiu o resultado hoje, os investidores ficaram animados com os números, né? A BB Seguridade, assim, foi que nem aconteceu com o primeiro TRI de 2023 com a Petrobras. Assim, já passou um ano, assim, muito, muito bom de expansão dos fundamentos. Esse resultado basicamente manteve o mesmo patamar de margem, mesmo patamar recente de retorno sobre capital. A trajetória não é tão atraente como estava, mas como falei, quando essa movimentação acontece aqui, é mais uma questão de valuation. Então, eu entendo porque o mercado talvez ficasse um pouquinho mais animado, porque o papel não andou muito, ignorou. Isso acontece de vez em quando. O mercado ignora o desempenho bom fundamentalista de um papel. Então, quando os fundamentos porque talvez tivesse uma preocupação com os resultados não foram ruins, não, mantiveram o mesmo patamar de lucratividade mais recentemente. Então, o papel está subindo. O que me preocuparia seria se a trajetória ficasse mais por aqui. Se os próximos resultados fossem bem piores que os mais recentes, aí eu ficaria bem mais preocupado que nem com a Petrobras. Maravilha, James. Pedi para descompartilhar a tela só para eu deixar o meu abraço e gratidão aqui por participar mais uma vez da nossa programação. Volte sempre. Segunda-feira estaremos juntos novamente. Um abraço, ótima semana para você, James. Ótima semana para todos e forte abraço também para todo mundo lá na BMC e todos os telespectadores. Um abraço. James Gulbrandsen, CEO da Next Cap, aqui com a gente, sempre trazendo grandes visões.